Bom dia a todos. Esse é o nosso quarto encontro do nosso workshop barra curso de métodos quantitativos e introdução à análise estatística para profissionais de segurança pública, aplicada à segurança pública. Hoje nós vamos falar bastante sobre medição. Para mim, eu sou meio suspeito para falar, mas é o tópico mais importante desse nosso programa, tá? Maior parte das fragilidades, dos problemas de estudos que a gente encontra estão justamente na medição, tá bom? Deixa eu só dar um instantinho aqui só para ajustar a minha janela aqui. Aí, perfeito. Então vamos começar como sempre com a nossa revisãozinha. E daí a gente parte para a nossa aula de hoje, beleza? Então, nas últimas aulas, a gente começou falando de pergunta de pesquisa, né? Então, nós passamos um modelinho de pergunta de pesquisa que é respondível por métodos quantitativos, né? A gente usou um acrônimo, né? O tal do PICO, né? Com P, a minha população de interesse, lembrando que a população não necessariamente é uma população de pessoas, né? Pode ser uma população de departamentos, uma população de cidades, uma população de unidades, bairros e por aí vai, né? A intervenção que eu quero testar, que nós vamos chamar muitas vezes, a maioria das vezes vamos chamar de variável independente ou preditor, dependendo do tipo de estudo e da área que você está falando. O comparador. Então, com o que eu vou comparar a minha intervenção, com o que eu vou comparar a minha variável independente. E odd outcome, né, ou desfecho, né, que é o mais comum, ou variável dependente. Tá certo? Nós também falamos um pouquinho de causalidade. Então, nós apresentamos lá 3 elementos da causalidade que são necessários para a gente dizer que um fenômeno A causa um fenômeno B, né? E apresentamos mais um que ele é opcional, mas ele fortalece a minha conclusão, né? Então, esse acessório que nós passamos ali é um mecanismo teórico, né, que explique essa relação causal, né? Aí os 3 principais são ordem temporal, lembrando, né, se A causa B, o A tem que acontecer antes. Aqui nós temos que tomar cuidado com efeitos de feedback, né? Então A causa B e B, por sua vez, tem um efeito em A, né, posteriormente, então fica difícil estabelecer essa ordem temporal. Lembrar também dos efeitos tardios, né, do lagged effects. Então, às vezes eu posso ter alguma coisa que causa outra, mas demora anos e anos e anos para o efeito se manifestar, né? Na saúde isso é bem comum. Além da ordem temporal, eu tenho que ter algum tipo de associação ou relação estatística, né? Muitas vezes nós vamos trabalhar com correlação. Tá? Lembrando que correlação é um tipo específico de associação, de relação estatística, tá? E quando eu falo em associação, estou falando de uma relação mais genérica.
E por fim, essa associação, essa correlação, se for o caso, ela não pode ser espúria. O que isso significa? Eu tenho que afastar a possibilidade de uma terceira variável causando tanto A quanto B. Tá? Eu também tenho que afastar a causalidade reversa, tá? Mas a causalidade reversa, se eu tenho a ordem temporal, ela já fica afastada, né? Então, eu tenho que descartar essas duas possibilidades. E como é que eu descarto, né, a possibilidade de uma terceira variável? Essa terceira variável nós chamamos de variável de confusão ou confundidor. Como é que eu descarto isso? Através do controle de variáveis. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí. Através do que a gente chama de controle de variáveis. Nós passamos lá que o controle ele pode ser ativo ou experimental, ou nós podemos fazer em que eu ativamente vou lá mexer nessas variáveis de confusão para garantir que elas fiquem constantes ao longo de toda a intervenção ou nulas, né? Remover o efeito delas completamente. Ou eu também posso fazer um controle passivo ou estatístico, tá? Em que eu vou usar técnicas estatísticas para garantir que esse efeito ele seja constante ou para eu conseguir remover a variação decorrente dessa variável de confusão. Tá? Lembrando, sempre que possível, eu vou trabalhar com controle ativo. Tá? O controle ativo ele é mais garantido. O controle estatístico, você está trabalhando com estatística, você está trabalhando com probabilidade. Então, existe uma alta probabilidade de que a diferença entre os dois grupos é zero. Existe uma, mas eu não tenho como garantir isso. Tá? Então, sempre que possível, é preferível trabalhar com o controle ativo, com o controle experimental de variáveis. Nós falamos isso. Nós falamos também de desenhos de estudo, né? Então, nós passamos os dois últimos encontros falando de desenhos de estudo, uma tipologia básica aqui. Uma tipologia básica de desenhos de estudo. Então, nós temos dois tipos grandes de desenhos de estudo, né? Duas classificações grandes, né? Nós temos os estudos observacionais. O estudo observacional é aquele, o cientista, o experimentador, ele não consegue controlar nem a variável de interesse, nem a minha intervenção, né? Minha variável independente, nem as variáveis de confusão. Tá? O único controle que é possível num estudo experimental no estudo observacional é controle estatístico, né? Controlar passivamente as variáveis. E eu tenho os estudos chamados experimentais. Que daí entra aqui também os quase experimentais, em que eu tenho um controle ativo, né, sobre a minha intervenção ou sobre os meus confundidores. Tá. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aproveitando a revisão. Qual desses vocês acham que produz um estudo mais robusto? Tá? Um quase experimento em que eu tenho um controle sobre a minha variável independente, sobre a minha variável de interesse, ou aquele que eu consigo controlar os confundidores, fazer uma medição em laboratório, vamos dizer assim, né? uma medição em ambiente controlado. Qual dos dois vocês acham que produz um resultado mais robusto?
considerando que os dois têm o mesmo grau de qualidade procedimental, vamos dizer assim, tá? Em todo o resto é igual. Ninguém se arrisca? Beleza. Ah, é melhor esse estudo em que eu tenho controle sobre a variável independente, ele é melhor, tá? Porque eu consigo garantir principalmente a ordem temporal. Tá? Num estudo em que a variável independente ela já está posta, né, eu só vou testar os efeitos dela, eu não tenho como garantir, ou eu tenho menos garantia da existência desse confundidor causando os dois efeitos. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está com um estudo em processo de revisão, deve, acredito eu que deva ser, a gente deva receber alguma coisa sobre a publicação dele nos próximos dias. Tá a câmera aqui. Em que nós investigamos o efeito do treinamento suplementar em artes marciais, né, especificamente o jiu-jitsu e o muay thai ou kickboxing, sobre o desempenho no uso da força policial. Então, nós pegamos policiais com e sem treinamento suplementar, então foram 3 grupos, né? Um grupo treinamento em jiu-jitsu, um grupo treinamento em muay thai e um grupo sem treinamento, no nosso controle. E nós colocamos esse pessoal para fazer o atendimento a uma ocorrência simulada. Tá? Essa ocorrência simulada ela foi igual para todo mundo. Tá certo? Então, nós tivemos um controle experimental bem bom ali ao longo do estudo. Mas nós não tínhamos controle sobre a nossa variável independente, treinamento. Né? Então, por melhor que sejam os resultados, por melhores que sejam os resultados, perdão, eu não consigo garantir que eu não tive uma terceira variável causando as duas coisas. Então, nós encontramos efeitos grandes e significativos, né, estatisticamente significativos, das duas intervenções, tanto do treinamento do Muay Thai quanto do treinamento em Jiu-Jitsu, né, sobre o desempenho no uso da força. Mas nós não temos como dizer se foi o treinamento que causou esse desempenho melhor ou se esses policiais já não têm um desempenho melhor lá atrás, no uso da força, na defesa pessoal policial, como queiram chamar, e por isso eles foram buscar um treinamento em artes marciais. Eles já gostavam disso antes. E foi isso que causou as duas coisas. Então eu não tenho como afastar isso com base apenas no desenho do estudo. Se, ao contrário, eu tivesse pegado esse mesmo, um grupo de policiais ainda não treinados, né? O pessoal acabou de entrar na academia de polícia, distribuo eles em 3 grupos diferentes. Um grupo vai receber treinamento suplementar em Muay Thai, um grupo vai receber treinamento suplementar em Jiu-Jitsu, e um grupo vai ser o grupo controle e só vai receber o treinamento da academia de polícia. E eu pego aqueles caras que já tinham treinamento anterior e eu tiro eles da análise. Eu faço uma turma à parte com eles e não vou fazer medição nenhuma em cima deles. Nesse caso, eu teria um resultado mais robusto. Porque nesse caso eu tenho uma ordem temporal mais clara. Tá? Então, só para responder a pergunta aí para vocês. Então, se eu tiver controle sobre a minha variável independente, melhor do que eu ter só o controle sobre os confundidores. Nós falamos aqui dentro dos desenhos experimentais também, nós temos 2 grupos aqui dentro, subgrupos, né? O primeiro são o que nós chamamos de experimentos verdadeiros ou ensaios controlados aleatorizados ou experimentos controlados aleatorizados, RCE ou RCT, a sigla que vocês vão achar na literatura em inglês. Então, o que o nosso RCL vai ter? Ele tem que ter 3 coisas. Tá? Eu tenho que ter uma avaliação pós-intervenção,
Posso ter avaliação antes? Também posso. Posso ter avaliação durante também? Posso. Posso ter várias avaliações depois da intervenção, a gente chama de retenção, medidas de retenção? Posso, tá? Mas eu necessariamente tenho que ter pelo menos uma avaliação depois da minha intervenção aplicada. Segunda coisa, eu tenho que ter mais de um grupo. Mais de um grupo, tá? Para eu ter uma comparação. Geralmente eu tenho o que a gente chama de grupo controle, tá? Que é o pessoal que não recebeu nada. A gente deixa esse pessoal sem nenhuma intervenção ou com a intervenção de costume. Né? Ali no exemplo do treinamento suplementar em jiu-jitsu, o grupo controle é aquele grupo que só recebeu o treinamento da polícia, não recebeu o treinamento suplementar. E eu tenho também, e esse é o principal, alocação aleatória. Ou seja, todas as pessoas da minha amostra, eu peguei aquele grupo de pessoas que vai participar do meu estudo, né? Todos eles têm uma probabilidade igual de cair em qualquer um dos grupos, tá certo? Geralmente a gente trabalha, para a gente falar em alocação aleatória, eu vou trabalhar com ou um software que faça essa alocação automaticamente, eu vou trabalhar com algum tipo de gerador de número aleatório. Beleza? Se eu não tenho qualquer um desses elementos, se qualquer um desses elementos estiver faltando, eu tenho o que nós chamamos de desenho quase experimental ou um quase experimento. Beleza? Voltando um pouquinho aqui, por que a alocação aleatória ela é tão importante, ela é tão importante assim? Nós falamos por causa de uma coisa chamada teorema do limite central, o teorema central do limite, que vai me garantir não, né? Ela vai me dar uma alta probabilidade de que para qualquer variável que você conseguir imaginar, tá? Qualquer confundidor possível, né? A diferença entre os grupos ela vai ser muito pequena ou próxima de zero. Tá? Então, essa é uma forma de controlar estatisticamente para qualquer confundidor possível e imaginável. De novo, insisto, tá? Se possível, complemente isso com controle experimental das principais variáveis, aquelas que você consegue prever. Tá? E deixe a aleatoriedade tomar conta das demais variáveis. Beleza? E a gente fica falando em variável, variável, variável. Um pouquinho mais para trás, nós trabalhamos com tipos de variáveis, né? Que isso aqui vai ser muito importante para a aula de hoje, por isso nós deixamos para o final da revisão, né? Os tipos de variáveis que nós temos, vamos trabalhar com 3 tipos básicos aqui, tá bom? Nós temos as chamadas variáveis numéricas. Tá? Números facilmente operáveis, eu posso fazer operações matemáticas com eles. Exemplo de variável numérica: altura, peso, número de ocorrências. Tá? Então, se eu tenho uma pessoa que pesa 80 quilos, uma pessoa que pesa 90, eu posso falar, não, a pessoa 2 pesa 10 quilos a mais do que a primeira. Né? Se a primeira ganhar 5 quilos, ela vai pesar 85. Eu consigo fazer operações matemáticas com esse tipo de variável.
Tá? A rigor, as variáveis numéricas elas podem ser contínuas ou discretas. Tá? Nem vou anotar isso aqui para não confundir mais vocês. Mas é uma divisão que na prática ela não faz muito sentido. A gente trabalha com todas as variáveis como se elas fossem, todas as variáveis numéricas como se elas fossem contínuas na maior parte das vezes. Nós também temos as variáveis categóricas ou nominais. Tá? Variáveis categóricas são aquelas que elas são simplesmente rótulos, tá? Elas não têm valores. Muito cuidado, tá? Quando vocês forem ler estudos ou forem trabalhar com base de dados, porque existem variáveis categóricas que são representadas por números. Opa, acho que eu não vou anotar aqui, senão vai confundir quem vai ler depois. Tá? Então, para codificar, às vezes a gente trabalha com números. Então, vamos trabalhar lá, por exemplo, raça. Então, você tem raça, para não ter que ficar escrevendo ou para não sacanear o software de análise estatística, muitas vezes é codificado. Então, você pega lá, raça 1, branco, 2, pardo, 3, negro, 4, asiático ou amarelo, 5, indígena e por aí vai. Tá? Não é porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lá que isso é uma variável numérica. Né? Eu não posso dizer, então, se um é branco, 2 é pardo, né? Eu não posso dizer que se eu somar mais um branco eu vou ter um pardo. Tá? Eu não posso dizer que o negro é 3 vezes o branco. Tá? Eu não consigo estabelecer esse tipo de relação. Eu também não consigo sequer estabelecer uma ordem. Tá? Eu não consigo dizer que o indígena é mais importante do que o branco porque ele tem o número 5 e o branco tem o número 1. Tá? Nem lembro se foi foi esse o número que eu usei no exemplo, mas tá? Percebe a diferença. E dentro das variáveis categóricas, nós temos um tipo de variável muito importante, tá? Que são as variáveis dicotômicas. Pessoal, manda um joinha no chat ali só para eu saber se o vídeo, o áudio está tudo certo aí. Beleza, obrigado, Teixeira. O que são as variáveis dicotômicas? São aquelas variáveis categóricas que elas só aceitam 2 valores, tá? Geralmente codificados como 0 ou 1. Tá? Sim ou não. Teve, não teve. E esses valores eles são mutuamente excludentes. Tá? Eu não posso ter os 2 valores ao mesmo tempo. De novo, é sim ou não. Tá? Usando o exemplo da raça usando a raça como exemplo. Branco, não branco. Você não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Resistência. Teve resistência à abordagem, não teve resistência à abordagem. Não tem meio termo. Beleza? E nós temos também uma variável que ela está no meio do caminho, ela é meio híbrida, que são as variáveis ordinais. Opa, sobrou uma perna aqui. Que são as variáveis ordinais. O que são as variáveis ordinais? Elas são categóricas, então elas são rótulos, né? Elas não são números, eu não consigo realizar operações matemáticas com essas variáveis, tá? Mas eu consigo eu consigo definir uma ordem entre elas. Tá? Um bom exemplo, colocação no concurso, por exemplo. Tá? É uma variável ordinal. Posição que a pessoa ficou no concurso. Primeiro, segundo, então, 1, 2, 3. Então, mais uma vez, apesar de eu estar usando número, esses números eles são só rótulos, eu não consigo fazer operações com eles. Eu não posso dizer, o primeiro é 1, o segundo é 2. Tá, então se o primeiro ganhar mais 1, ele vai ser segundo? Não. Não, eu não consigo. Mas eu consigo estabelecer uma ordem. Eu consigo dizer, opa, o primeiro foi melhor que o segundo. Eu consigo dizer que ele cometeu metade dos erros?
né? Como se eu estivesse trabalhando com variável numérica? Não, não necessariamente. Eu só sei que ele foi melhor. Beleza? É importante a gente saber fazer essa distinção, porque em muitas análises, tá, atendidos alguns pressupostos, as variáveis ordinais elas podem ser e elas são tratadas como numéricas. Tá? Dependendo da análise, dependendo do modelo, atendidos alguns pressupostos, tá? Deixando isso bem claro. Beleza? Então, vamos entrar na aula de hoje. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Beleza. Sujeirinho na minha tela aqui. Maravilha. Pessoal, alguma pergunta das últimas aulas aí, das últimas? Ou tá tranquilo? Beleza. Vamos seguindo lá então. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre medição. Tá? Então, a gente falou dos nossos tipos de variáveis. Como é que eu faço para chegar nessas variáveis? Como é que eu faço para chegar no valor dessas variáveis? Tá? É isso que nós vamos tratar hoje. Como eu falei no começo, esse provavelmente é o tópico mais importante do nosso curso aqui, do nosso workshop, ou como queiram chamar, tá? Porque a maior parte das falhas dos estudos em segurança pública, pelo menos, não conheço as outras áreas, está na medição. Não está na análise estatística, não está no desenho do estudo. O desenho do estudo, a maioria dos pesquisadores conhece mais ou menos bem. O cara dificilmente vai comer bola no desenho do estudo. Ele vai ter uma limitação, outra, mas geralmente o próprio pesquisador já aponta isso quando ele relata o estudo, né? Quando ele monta o artigo. E se ele não apontar, os revisores que vão avaliar esse artigo antes da publicação vão pedir para que ele aponte. Né? Agora, problema de medição passa batido. Porque problema de medição, se você não conhece o estudo, não conhece como o estudo foi feito, você não consegue perceber que teve esse erro, muitas vezes. Tá? Então, é por isso que eu digo que é a fonte da maior parte dos erros que a gente tem nos estudos sobre polícia e segurança pública. Medição, quando a gente fala em medição, a gente está falando em selecionar as variáveis que estão selecionar as variáveis que vão ser medidas ou observadas e, consequentemente, analisadas e definir o procedimento de coleta dessas variáveis. Tá? Definir e executar, né? Também não adianta eu definir um procedimento e executar outro, também não resolve. Se eu tiver um erro em qualquer... Deixa eu anotar aqui. Se eu tiver um erro em qualquer um dessas etapas, qualquer uma dessas etapas, a seleção, as variáveis, o procedimento, coleta de variáveis, muito provavelmente eu vou acabar condenando o estudo. Tá? Se eu conseguir perceber antes de publicar, tanto melhor, só perdi meu tempo, mas não cometi nenhum erro mais grave. Se eu perceber depois de publicar, vai ser um problema um pouco maior, pior ainda se outra pessoa perceber depois de publicar. Aí vão gerar as famigeradas notas de retratação. Então, o estudo ele é retratado, ele é retirado
de circulação e você ganha uma cartinha lá contendo o seu nome dizendo, ó, esse cara aqui fez cagada. Só para vocês saberem, isso dá uma judiada legal no currículo, tá? Principalmente aqui nos Estados Unidos, o pesquisador que tem estudo retratado fica meio manchado um tempo, dependendo do motivo da retratação também. Quando a gente fala em medição, tudo vai começar com a minha pergunta de pesquisa. Lembra lá? Acabamos de falar sobre isso, né? Então, tudo começa com a minha pergunta de pesquisa. É a minha pergunta que vai balizar o que eu vou medir e, de certa forma, como eu vou medir. Então, eu quero saber, eu preciso saber o que eu quero saber exatamente. Dependendo do que eu quero saber, vai ser aonde eu vou, a variável que eu vou olhar e onde eu vou olhar. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, voltar ao exemplo do nosso estudo sobre treinamento suplementar e artes marciais. O que nós queríamos saber com esse estudo? Foi um estudo de um cadete da academia de polícia que eu orientei. O que nós queríamos saber com aquele estudo? Se policiais com treinamento suplementar em artes marciais têm um desempenho melhor, né, em ocorrências de uso da força. Se eles desempenham melhor do que os policiais sem treinamento. E, indiretamente, a gente queria ter uma noção de como nós tínhamos reformulado todo o currículo de defesa pessoal no Paraná a partir de 2020, 2021. Tá? E na Academia do Guatupê, no curso de formação de oficiais, essa mudança já tinha sido implementada. No curso de soldados também foi implementada a partir de 2022. E a gente queria ver se o pessoal que estava dentro desse novo paradigma de formação estava desempenhando bem, né? De certa forma, numa situação próxima, real, pelo menos, né? Com bastante resistência e tal. Então a gente também queria ter uma ideia disso. Então, por isso, nós achamos melhor fazer uma simulação. Qual seria a outra alternativa que nós poderíamos usar? A gente podia simplesmente seguir esse pessoal ao longo da carreira, ou podia pegar um recorte de policiais com esse treinamento, olhar para trás também, né, fazer retrospectivamente, e ver quantos casos de uso da força esse pessoal teve. Eu podia ver se eles chegaram a ser indiciados ou denunciados por lesão corporal, por uso desproporcional de força, qualquer coisa nesse sentido. Se eu tivesse acesso a câmeras corporais ou câmera de viatura, algumas polícias têm, né, aquela câmera do painel da viatura, eu poderia verificar, eu mesmo fazer a avaliação nós mesmos, né, fazer a avaliação do desempenho desse pessoal em ocorrências reais. Só que o que seria o problema? Eu não teria controle das variáveis de confusão. Tá? Então, cada ocorrência é uma ocorrência, cada resistência acontece de um jeito diferente. Esse policial pegou uma resistência com um cidadão de 150 quilos, que era praticante de judô, no meio de uma festa com 100 pessoas em volta. Aquele outro policial pegou uma resistência com uma senhorinha de 60 anos, 50 quilos molhada. Tá? Não, eu vou ter muita variável influindo ali. Então, nós preferimos fazer um desenho quase experimental e simular uma situação para eu garantir que todo mundo pegasse a mesma situação, com o mesmo desdobramento e mais ou menos, óbvio, você não consegue controlar isso perfeitamente, mas mais ou menos o mesmo padrão de resistência. Tá? Agora, o que nós descobrimos é policiais com treinamento suplementar em jiu-jitsu e muay thai têm uma performance melhor do que os policiais só com treinamento. Beleza? Isso quer dizer que a gente deveria criar um programa de treinamento em jiu-jitsu e muay thai dentro da polícia? Não. É outra pergunta, percebe? Qual que é o efeito da criação de um programa de treinamento suplementar? Eu não sei.
A minha variável, o que eu coletei, não me permite afirmar isso. Então, se eu tivesse querendo saber qual seria o efeito, esse estudo não serve para isso. Tá? Se minha pergunta fosse essa, meu estudo estaria condenado, porque eu não estou respondendo essa pergunta. A variável que eu selecionei, o procedimento de coleta dessa variável, não serve para responder essa pergunta. Tá? Vamos dizer que a gente já tivesse um programa de treinamento suplementar. Então, aqui no departamento de polícia da cidade de Austin, no Texas, eles têm um programa assim. Inclusive, a gente está tentando fazer uma parceria com eles para fazer essa aferição do impacto do programa. Adianta eu pegar o pessoal que participou do programa, que participa do programa, e comparar com o pessoal que não participa? Questão de performance, numa mesma situação, de ocorrência simulada e tal? O que vocês acham? Sim? Não? Talvez? Não resolve muito, tá? Porque a minha pergunta é outra. Eu quero saber qual foi o impacto desse programa em nível de departamento. Tá? Então, eu tenho outras variáveis além da performance dos policiais. Eu tenho número de casos de uso de força, eu tenho número de casos em que houve, vou usar aqui um termo de forma mais ampla, né? Denúncia sobre mau uso de força, lesões em policiais, lesões em suspeitos, custo, tá? Qual o custo que isso tem para o departamento, né? Qual o custo seria se, vamos dizer que eu tenha reduzido a, o índice de lesões em policiais, né? Qual foi a economia que isso causou para o departamento? Então percebam que eu estou falando de outros desfechos aqui, outra pergunta de pesquisa. Tá? Então, por isso, a minha, as minhas variáveis têm que ser outras também. E o procedimento também tem que ser outro. Para eu fazer esse tipo de avaliação, eu não consigo fazer um experimento em ambiente controlado. Tá? Eu até posso usar um desenho experimental, agora já começou o programa, então eu não consigo mais fazer, um desenho propriamente experimental, mas vamos dizer que eles estivessem querendo começar um programa em outro departamento. Tá? Eu posso trabalhar com um desenho experimental, tá? Mas não um experimento em ambiente controlado. Tá? Eu vou rodar um experimento no mundo real e vou coletar as variáveis, né? Meu procedimento vai ser coleta de variáveis, provavelmente oficiais. Tá? Eu não vou trabalhar com uma coleta em loco. Tá? Eu não vou ter condições de observar um departamento inteiro para levantar para fazer a coleta dessas variáveis. Vou ter que confiar em números oficiais, eu vou ter que garantir que esses números oficiais são confiáveis e por aí vai, a gente já vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Beleza? Então percebam, dependendo da pergunta, tá? Eu posso eu posso precisar de determinadas variáveis e determinadas formas de coleta. Outro exemplo que eu acho que é bem importante no debate atual, câmeras corporais. Então, em nível de Brasil, nós temos, até a última vez que eu olhei, nós tínhamos 3 estudos sobre câmeras corporais, né? São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. E você tem aquela ênfase sempre, né, no número de confrontos ou mortes decorrentes de intervenção policial, né, como prefiro chamar. Essa é uma variável, é um desfecho. Tá? E mesmo ali em São Paulo, você teve uma redução de fato nos locais que receberam a câmera, mas você não tem significância estatística disso aí. Né? Tanto que esse estudo até hoje, também até onde me consta, esse estudo é de 2021, não foi publicado ainda. Nenhuma revista. É uma coisa até que me causa um pouco
de estranheza. Mas você tem outras variáveis. Tá? Quando você vai analisar impacto de política pública, no caso a adoção das câmeras, você tem que trabalhar com outras variáveis também. Você tem custo, relação de custo-benefício, as demais variáveis, né? Questão de abordagens, prisões, resistência. Né? Então lembra que nós vimos na aula passada uma revisão sistemática, né, da Campbell Collaboration, mostrando que você tem uma tendência de aumento dos casos de resistência e agressão a policiais quando você implementa a câmera, né? E por aí vai. Então, se eu quero uma pesquisa que vai trabalhar com impacto, eu tenho que trabalhar com outras variáveis também, eu não posso focar numa só. Tá? Principalmente custo. Né? Então, qual é o custo desse tipo de intervenção comparada com outras possibilidades de intervenção, por exemplo, treinamento suplementar, por aí vai. Beleza? Quando eu vou definir as minhas variáveis, eu tenho duas categorias de fenômenos que eu posso observar, ou de variáveis que eu posso observar, que eu posso coletar, na verdade, né? Eu tenho fenômenos que eles são observáveis diretamente. Tá? São fenômenos que eu consigo enxergar e contar, se for o caso, ou medir, se for o caso. Tá? De novo, altura, peso, número de abordagens, população carcerária, número de crimes, horas trabalhadas, número de viaturas, disparos que o camarada acertou no teste de tiro, nota que ele tirou no concurso, nota que ele tirou em determinada disciplina, e por aí vai. Tudo isso são coisas que eu consigo observar diretamente. Tá? Só que eu também tenho variáveis, eu tenho fenômenos que eles não são observáveis diretamente. Tá? Geralmente, esse tipo de variável ela está relacionado a abstrações, conceitos abstratos, né? Ou estados internos. Tá? Exemplos: violência, sensação de segurança, motivação, né? Tanto motivação no sentido de moral, né? Moral da tropa, motivação da tropa, quanto motivação no sentido de razão para fazer alguma coisa. Estresse, tá? Inteligência. Inteligência é legal, toda vez que você fala de inteligência, você tem uma medida mais ou menos direta de inteligência, que é mais ou menos direta, não, perdão. Você tem uma medida padronizada de inteligência que é o QI, mas sempre vem aquela discussão, mas não é o único tipo de inteligência, e por aí vai. Tá? E por esse motivo, o que eu recomendo na maior parte das vezes? A menos que seja central no teu estudo, seja central dentro daquilo, da tua pergunta de pesquisa, evitem esse tipo de variável, tá? Evitem trabalhar com esse tipo de variável. Tá? Evitem trabalhar com esse tipo de variável. Porque muitos desses conceitos, dessas abstrações, a gente costuma falar delas no dia a dia, parece uma coisa óbvia, mas não é. Tá? Quando você vai parar para pensar o que aquilo realmente significa, cara, aí você entra num buraco sem fim.
tá? Ah, você tem uma chance bem grande de acabar caindo numa discussão semântica. Do que aquilo significa, o que não significa. E essa discussão semântica vai ser interminável, vai acabar tirando o foco do teu estudo, por um lado, e por outro vai dificultar muitas vezes que você consiga até publicar teu estudo. Tá? Que eu estou medindo machismo. Tá? Aí você vai tentar publicar, não, porque de acordo com o autor ou autora fulana de tal, isso não é machismo. Você deveria ter medido outra coisa. Então você entra numa. E muitas vezes, para o fenômeno que você está observando, aquilo era suficiente. Tá? Então, tentem evitar, tá? Essas variáveis não observadas. Você vai achar na literatura também variável latente, nome para isso. Tá? Se eu não consigo observar diretamente essas variáveis, eu vou ter que trabalhar com uma observação, uma medição indireta. Tá? Eu tenho duas formas de fazer isso. Tá? Ou eu trabalho com uma variável, ou trabalho com um índice, um proxy que a gente chama, né, uma variável de representação. Tá? Exemplos. E já também exemplos e já vamos apontando alguns problemas que a gente acaba encontrando. Inflação, tá? Esse é o mais, eu acho que hoje em dia está mais evidente. Como é que é calculada a inflação? Então você tem, eles chamam uma cesta de produtos que são monitorados continuamente, né, a variação de preço para calcular a inflação. Conforme o índice, você tem uma cesta diferente. Agora, o que é uma discussão que você sempre vê sobre a tal da inflação? Pô, mas minhas contas aumentaram 20% e a inflação está dizendo que foi 5%. Então pode ser que aquela forma de coleta, que aquela forma de medição, ela não esteja refletindo o fenômeno que você quer observar. Tá? Então, esse é um problema de você usar índices ou proxies. Outro exemplo, violência. Eu quero medir violência ou, mais especificamente, criminalidade violenta. O que a gente costuma usar como índice de criminalidade violenta no Brasil? Homicídio, né? Ou, mais especificamente, crime violento letal intencional, morte violenta intencional. Tá? Pode refletir criminalidade ou pode não mais refletir. Tá? Por que a gente selecionou isso como indicador? Porque é um número mais confiável. Né? Se alguém morre, é bem provável que em algum lugar ele vai acabar dando entrada, seja no sistema de saúde, ou seja a própria polícia acionada. Tá? Em algum momento isso vai aparecer. Mas a gente vai falar lá para frente sobre a lei de Goodhart, né? Quando eu começo a pressionar apenas o índice, esse índice ele passa a não mais refletir o fenômeno que eu estava observando. Então eu tenho áreas com baixos índices de homicídio, mas com altos índices de roubo. Essas são áreas violentas. Não são, aliás, se for pensar como população, esses índices de roubo eles preocupam mais do que o índice de homicídios. Mas, dentro da lógica de aferição, dentro da variável que eu me propus a medir, está tudo certo. Tá? Então, quando você trabalha com índices ou com variáveis de proxy, né, com variáveis indiretas, você tem esse problema. Uma outra forma de eu medir variáveis que não são observáveis diretamente é por meio de escalas, né, ou instrumentos, tá, que a gente chama também.
Tá? Isso aqui geralmente é utilizado para medir construtos teóricos, tá? O que são construtos teóricos? São definições teóricas, tá? Fui buscar de alguma teoria específica, ou veio lá da sociologia, ou veio da própria filosofia, ou veio de alguma outra área, e eu quero encontrar uma forma de medir isso. Tá? Inteligência, sociopatia, né, psicopatia, próprio estresse, como é que é a tradução do português? Aversão ao risco, ou propensão ao risco. Tá? São coisas que elas existem num universo teórico, numa esfera teórica, tá? E eu preciso trazer isso para o mundo real. Tá? Fica quase aquela ideia do mito da caverna do Platão, né? Então tem um troço que está lá no mundo das ideias, está lá no mundo teórico, eu preciso trazer isso para o mundo real para medir. Então eu crio essas escalas, esses instrumentos para medir essas coisas. Ela tem uma área inteira que se dedica a estudar esse tipo de coisa, chama psicometria. Tá? E isso aqui é um troço extremamente complexo, tá? Essas escalas, elas dependem de um processo que nós chamamos de validação. Tá? Vai basicamente ver se essa escala está medindo aquilo que ela se propõe a medir, se ela está medindo tudo que deveria ser medido dentro daquele conceito teórico que ela está querendo medir. É bem complexo. Então, o que eu, assim, para adiantar, já recomendo? Então, primeira recomendação, evitem, né, trabalhar com variáveis que não são observáveis diretamente. Se forem trabalhar, tá, trabalhem com algo que já seja existente, tá, que já esteja na literatura e principalmente já esteja sólido na literatura. Tá? Inteligência, vou trabalhar com um teste de QI. Opa, eu tenho vários, já estão bem sedimentados, já está bem, é uma coisa que já está bem sólida. Vamos pegar um que já foi usado e vamos aplicar. Eu vou trabalhar com estresse, né, ou ansiedade, se preferir. Que na pesquisa policial a gente costuma usar como sinônimo. Né. Nós temos diversas escalas para medir ansiedade de traço, ansiedade de estado. Nós temos uma escala bem simplificada chamada termômetro da ansiedade, que ela já foi bem validada, usada em vários estudos táticos. Tá? Então, se eu for usar alguma coisa nesse sentido, eu vou pegar algumas dessas. Agora, justiça procedimental, procedural justice. Cara, você tem várias definições, vários conceitos, várias formas de medir e não bate. Tá? Então, você não tem, isso ainda não está muito sedimentado na literatura. Tá? Um exemplo é racismo, tá? Como conceito, também não está muito bem sedimentado na literatura sobre segurança pública. Você tem muitas definições variáveis, você vai ter problemas se você tentar medir dessa forma. Agora, muitas vezes, eu não preciso recorrer a um construto teórico, eu não preciso recorrer a uma variável não observável diretamente. Tá? Eu posso trabalhar com uma variável que seja observável diretamente sem problema. Um exemplo, racismo. A gente vai falar bastante, tá, sobre pesquisa de viés racial na atuação policial hoje, mas já adiantando algumas coisas. Se eu entrar nessa discussão se existe racismo, se não existe racismo, ou racismo estrutural e por aí vai, eu vou entrar nessas variáveis não observáveis diretamente que para a atuação prática policial pode não ser muito de interesse. Tá? Então, ao invés de eu entrar nessa discussão semântica, nessa discussão teórica, eu posso simplesmente pesquisar
policiais agem diferente se uma pessoa for branca, se uma pessoa não for branca. Pronto. Isso é uma coisa observável diretamente. E é muito mais simples do que eu entrar nessa toca de coelho, né, como fala em inglês, né, rabbit hole. Né, eu entrar nessa toca de coelho e parar lá no mundo da Alice, no País das Maravilhas. Lá, tá? Então, justiça procedimental, também, mesma coisa. Tá? O que eu quero saber de justiça procedimental? Ah, eu quero saber se o policial trata as pessoas direito. Pronto. Eu não preciso criar um conceito teórico para isso e entrar nessa literatura, nessa discussão de. Não. Eu consigo manter no nível observável. Tá? Para a nossa atuação, isso é até melhor. Tá? E veja, deixa eu fazer essa ressalva clara aqui, que eu não vou levar tomatada de graça. Eu não estou dizendo que esse tipo de pesquisa não é importante, que a área não é importante, que a teoria é furada, não. O que eu estou dizendo é, para a nossa atuação, segurança pública prática, não vale a pena entrar nesse nível de discussão. Ponto. Tá? Para problemas de ponta de linha, para problemas de ordem prática, trabalha com variável observável diretamente. Tá? Para você reduzir a chance de erro e facilitar a interpretação. Tá certo? Perguntas até agora? Tá muito difícil ou tá acessível? Não sei se não estou forçando demais a barra aqui com vocês. Beleza. Então vamos, sem perguntas, seguimos a discussão. Acabei de falar, né? Então eu prefiro manter a minha seleção de variáveis dentro da ideia das variáveis são observáveis diretamente para reduzir a margem de erro, reduzir a possibilidade de erro. Qualquer variável, qualquer medição vai ter uma coisa chamada erro. Eu não consigo fugir do erro. É impossível. Beleza? Eu tenho medições que estão desgraçadamente erradas. Eu tenho medições que estão erradas e eu tenho medições que estão um pouco erradas. É o máximo. Não erradas, certas, precisas, não existe. Tá? O que eu preciso saber é... Caramba. Esse erro, ele é aceitável dentro daquilo que eu estou estudando? Ou esse erro está zoando toda a minha análise? Isso é o que eu preciso saber. Tá? Exemplo mais óbvio de erro de medição. Aqui eu estou falando só de erro de medição, tá? Frise-se. O exemplo mais óbvio que a gente nunca pensa, inclusive, é a precisão do instrumento. Vamos dizer que eu esteja querendo medir a massa corporal das pessoas, o peso das pessoas. Tá? Peraí que eu tirei da tela aqui. Vamos dizer que eu esteja trabalhando com a massa corporal, com o peso das pessoas. Eu estou trabalhando com uma balança. Tá? Balança, na maior parte das vezes, ela mede uma casa decimal depois da vírgula. Então, tem os quilos e tenho ali os de 100 em 100 gramas. Né? Então, eu vou ter lá pessoas pesando 88,2 quilos, vou ter pessoas pesando 76,3, 65,4, tá? Entre esses 88,2 e o próximo peso,
88,3. Quantos números existem? Infinitos. Né? Ele é uma medição contínua. Mas a minha balança não permite, o meu instrumento não permite captar isso. Tá? Então, mesmo que a minha balança esteja calibradinha, medindo perfeitamente, eu vou ter um erro da precisão dela. Eu tenho infinitos números aqui no meio que não tão aparecendo. Tá? Isso é um erro. É aceitável? Claro. Tá? Eu não preciso pegar uma balança de laboratório, de farmácia de manipulação que mede milésimo de miligrama, né, que mede micrograma, para medir o peso de uma pessoa. Tá? Esse erro aqui, para mim, dependendo do que eu estiver estudando, ele é aceitável. Tá? Ele é um erro aceitável. Tá? Esse erro que vai estar, de novo, falando, a balança está bem calibrada. Então, meu erro está aqui depois da segunda casa em diante. Tá? Isso é aceitável. Tá? Não preciso mais que isso. Mas o erro existe. Tá? A gente tem que ter ciência que esse erro ele existe. Altura, mesma coisa, né? Estadiômetro, na maioria das vezes, ele está calibrado em centímetros, quiçá alguma gradação em milímetros, mas é só. Você não tem mais do que isso. Então, você tem um erro de medição relacionado à simples precisão do instrumento que tá medindo. Tá bom? A gente já vai falar de outros exemplos, outros tipos de erros. Nós vamos explorar um pouquinho mais esse erro do instrumento. Tá? Meu erro, ele pode ser constante. Posso ter um erro constante, seja em termos absolutos, ou seja em termos relativos, beleza? Ou o meu erro ele pode ser aleatório. Tá bom? O que seria um erro constante eu estou chamando aqui de um erro absoluto. Pensa numa balança que ela sempre marca 3 quilos a mais. A gente esqueceu de zerar a balança no começo da medição, e daí ela já começou marcando 3 quilos a mais. Tá? Então, qualquer pessoa que pesar ali vai pesar 3 quilos a mais. Eu já pesei meia dúzia de pessoas, eu não vou, para não ter que descartar essas medidas, peso todo mundo com o mesmo erro. Tá? Um erro constante relativo, imagina que essa balança ela está pesando 20% acima. Então, como ele é relativo, né, a quantidade de peso a mais não vai ser igual para todas as pessoas. Né? Óbvio, quanto mais pesada for a pessoa, maior vai ser o erro absoluto. Tá? E o erro aleatório, como o nome já diz, eu não sei quanto é esse erro. Não tenho, eu tenho como estimar no máximo. Tá? Às vezes ele é para mais, às vezes ele é para menos, não tenho como saber. Tá? Esses tipos de erros eles vão ter um impacto diferente na nossa análise. Tá? Eu gerei uma amostra aleatória, tá, de 500 pessoas, e eu medi a altura, a estatura e o peso dessas pessoas. Tá? Altura em centímetros, peso em quilogramas. Beleza? Se vocês forem olhar na literatura, essas duas coisas elas estão relacionadas, né? Quanto mais alta a pessoa, mais pesada ela tende a ser. Quanto mais pesada a pessoa, mais alta ela tende a ser. Não se esqueça que a gente tem uma coisa chamada gordo, então não é sempre.
né? Mas isso aqui está relacionado. Na literatura, você vai achar uma... A gente vai falar lá para frente de coeficiente de correlação, tá? Mas você vai achar uma correlação de mais ou menos 0,5, tá? Entre essas duas coisas. Então, eu gerei uma amostra aleatória, tá? Mantendo esse coeficiente. Na verdade, a amostra que me retornou gerou um coeficiente de 0,42, mais ou menos, 415, na verdade, para ser mais exato, tá? E eu introduzi esses erros aqui, tá? Então, mais 3 quilos, mais 20%, e o meu erro aleatório, deixa eu trocar de cor aqui só para marcar, e o meu erro aleatório, eu pedi para que ele aleatoriamente introduzisse um erro, alguma coisa entre mais ou menos 15%. Tá? Então, qualquer número nessa faixa de menos 15% a mais 15%. Nem é um erro tão absurdo assim, no peso. Tá? Quando o erro ele é constante e absolutamente constante, tá? O meu coeficiente de correlação não se alterou. Tá? Deixa eu mudar a cor aqui rapidinho. Tá, então, quando eu tenho o erro um erro constante, tá? O meu coeficiente de correlação não alterou. Quando eu introduzir o erro constante mais relativo, o meu coeficiente de correlação também não se alterou. Agora, quando eu introduzir um erro aleatório, eu estou botando ruído nos meus dados, tá? Então, eu tive um coeficiente de correlação bem menor, tá? Então, eu tinha 0,42, isso aqui caiu para 0,38. Beleza? Isso aqui vai alterar conforme a análise que você for usar. Tá? Se eu for trabalhar com uma regressão linear, vai mexer o erro absoluto não vai mexer na relação entre as variáveis, vai mexer só na altura da reta. Tá? Mas o erro relativo já vai mexer na relação entre as variáveis também. Tá? E o erro aleatório vai mexer completamente na relação. Tranquilo? Então, desses tipos de erros que eu tenho, o pior deles é esse erro que eu não consigo saber quanto que ele está errando. Beleza? Se eu tenho um erro que ele é absoluto, ele se mantém constante ao longo do tempo, desculpe, se eu tenho um erro que ele é constante, seja absoluto, seja relativo ao longo do tempo, eu consigo trabalhar com ele. Tá? Eu posso corrigir, se for o caso, ou eu posso simplesmente ignorar e deixa erro no começo, erro no final. Como geralmente eu tô medindo diferença, né, o erro acaba sumindo. Tá? O erro acaba sumindo. Tá? Mas o erro aleatório, o erro aleatório é difícil trabalhar com ele. Tá? Ele vai zoar a minha análise. Certo? Vamos lá. Exemplos de erros, exemplos de impactos, né, desse erro aleatório. Exemplo dessa relação que eu te falei. Vamos dizer que eu esteja medindo o efeito do número de roubos sobre a sensação de segurança da população. Beleza?
Se eu estou medindo, vamos dizer que eu já esteja usando uma escala de sensação de segurança já validada, tá? Para a gente não ter problema não ter problema de erro na medida do desfecho. Vamos pensar só no número de roubos. O que é o grande problema do número de roubos? É uma coisa que a gente fala muito na polícia, tal da cifra negra, né? A, a tal da subnotificação. Então, nem todos os roubos chegam ao conhecimento da polícia, tá? Falando de dados oficiais. A última vez que isso foi medido foi em 2021, na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE, que verificou mais ou menos, eu não lembro o número exato, mas em torno de 50% de subnotificação dos roubos em nível de Brasil. 50%. Tá? Se isso fosse constante, menos mal. Sabe? Se toda vez eu tenho 50% de subnotificação, opa, trabalha com esse número mesmo, o erro está aqui hoje, vai estar aqui amanhã, vai estar aqui depois, vai estar aqui ano que vem. Tal. Mas, certamente, essa subnotificação, esse erro, ela não está igualmente distribuída em todos os estados, em todos os municípios, em todos os dias da semana, em todos os bairros, em todas as ruas e por aí vai. Então esse erro ele não é constante. Tá? Eu posso ter lugares que têm uma subnotificação de 100%, ninguém confia na polícia, ninguém faz registro de porra nenhuma, e eu posso ter lugar em que eu tenho subnotificação de 0. Todos os roubos são notificados. Tá? Eu posso ter os dois extremos. Outra coisa, esse dado é de 2021, 4 anos atrás. Por mais a PNAD, os dados da PNAD eles são abertos, tá? Quem quiser olhar, trabalhar com esses dados, é tudo aberto. Mas eles são dados de 4 anos atrás. Quem me garante que essa subnotificação se mantém até hoje? Ou até mais relevante que isso, quem me garante que essa subnotificação se mantém constante em todas as unidades da federação, em todos os municípios, em todas as ruas, em todos os bairros? Tá? Então é um erro extremamente aleatório. Tá? A única coisa que eu tenho certeza quanto a ele é a direção. Né? Dificilmente, provavelmente tem um caso ou outro, mas não vai ser estatisticamente relevante. Eu não vou ter mais roubos registrados do que acontecidos. Tá? É bem improvável, vão ter bem poucos casos de pessoas que registram roubos que não aconteceram. Creio eu. Né? Não tenho dados para afirmar isso. Mas creio eu que não seja o maior problema. O que eu sei é que eu vou ter mais roubos do que são notificados de fato. Então, quando eu faço esse estudo, né, relacionando sensação de segurança e número de roubos, a minha sensação ela vai aumentar ou diminuir menos do que eu esperava por causa desse erro. Tá? Então, eu tenho uma redução de, sei lá, 1000 roubos em um determinado período. Eu esperaria que a minha sensação de segurança ela reduzisse tantos por cento. Mas por causa do erro ela vai reduzir menos. Tá? E da mesma forma, você tem um aumento do número de roubos, eu esperava um aumento maior. Perdão. Eu esperava uma redução maior da sensação de segurança. Essa redução não vai ser tão grande quanto eu esperava. Tá? Então, isso vai mexer na minha relação, consequentemente, vai mexer no resultado dos meus estudos. Meu estudo ele não é confiável por conta desse erro. Tá? Então eu preciso ter uma noção, qualquer variável que eu tenha selecionado, qualquer procedimento, fonte de dados que eu tenha selecionado, eu tenho que ter uma noção desses erros sistêmicos. Eu não posso
Eu não posso ter uma expressão em inglês que é tomar face value, né? Tomar valor da etiqueta. Eu não posso acreditar naquilo do jeito que está, tá? Simplesmente acreditar. Eu tenho que saber como esse dado é produzido. Eu tenho que ter uma noção dos erros que podem entrar nessa medida de dados e ter uma noção se esse erro ele é aceitável ou não, tá? Até para que eu não acabe introduzindo erros grosseiros no meu estudo, tá? Inadvertidamente porque eu não pensei nisso. Vou dar alguns exemplos aqui. Vocês vão perceber nos meus exemplos, eu costumo exagerar bastante, tá? Que é para realmente o efeito ficar claro, mas isso acontece na realidade, a gente percebe isso. Em alguns estudos, inclusive. Então vamos pegar lá, mantendo a mesma coisa, eu quero pesquisar sobre a sensação de segurança de uma população em determinado bairro. Tá? Mas é um bairro complicado. Você tem presença de facções criminosas, é um bairro bem violento. Então eu não consigo botar pesquisador civil lá dentro para fazer essa pesquisa de sensação de segurança. É muito arriscado. E às vezes botar a equipe de rádio patrulha, né, equipe de policiamento regular também não é viável, dependendo da área. Tá? Então, basicamente, o que eu quero é entrevistar moradores daquela região, né, e perguntar para eles sobre a sensação de segurança lá. Então, para resolver esse problema, eu peço para que as equipes táticas que atuam lá, PATAMO, ROTAM, como vocês chamam, chame no estado de vocês, né, Rota, vários estados presentes aí. Eu vou pegar uma equipe dessas e vou pedir para que eles façam a entrevista aos abordados e a pessoas que eles venham a interagir, né? Não necessariamente abordar no sentido policial, né? Mas que venham a interagir durante o serviço. Aí, imagina a cena, né? A equipe aborda um cidadão lá e antes de liberar para abordagem, olha para o camarada e pergunta: cidadão, por gentileza, você se sente seguro nesse bairro? Você está satisfeito com o serviço da polícia? E nisso, os 4 brutamontes olhando para ele, né? Aquele padrão tático. O que você acha que esse cara vai responder? Será que a forma, o procedimento de coleta está interferindo na resposta dele? Lembra aquela cena do primeiro Tropa de Elite, né? O Capitão Nascimento lá dentro da casa do cara. Bom dia, filho. Podemos dar uma olhada na sua casa? Claro que pode, fique à vontade. É a mesma ideia. Então, eu estou introduzindo um erro grosseiro na minha pesquisa por conta da forma que eu tô coletando. Outro exemplo, número de abordados. Tá? Então, eu quero. Cara, isso você vê muito. Felizmente, você não vê isso muito em pesquisa científica, mas você vê muito em relatório das polícias, né? Então, você faz aquela operação gigante, viatura para tudo que é lado, sirene, imprensa, helicóptero, operação presença, né? E aí você tem um relatório no final dessa operação, e daí sai aquela nota para a imprensa, não, ao longo da operação, tantas pessoas foram presas, não sei quantas mil pessoas foram abordadas, não sei quantos locais foram vistoriados. Pô, legal. Mas quem já trabalhou nessas operações, quem já trabalhou na rua, sabe como é que esses dados são produzidos. Então, pega algumas equipes, vamos pegar um grupo de equipes ali, pegar 4 equipes, e um tenentão lá comandando essas 4 equipes, né, coordenando essas 4 equipes. Chega no final da operação, né, cada uma das equipes. Ô Steve, quantos caras nós abordamos hoje? Quantas abordagens nós fizemos hoje? Pô, Steve, bota aí, sei lá, uns 15 abordados, 2 estabelecimentos comercial, 3 motos, 4 carros.
E assim é feito o relatório. Aí eu pergunto, existe alguma confiabilidade nesse dado? Não. Eu não sei nem se eles estão contando de fato, se eles estão falando de memória, ou se eles estão exagerando, estão inventando um número qualquer ali. E eu estou pegando tudo isso e estou somando, estou jogando tudo numa panela. Então, um cara ele faz, uma equipe ela faz certinho ali, registra cada uma das abordagens, conta certinho. A outra equipe está fazendo de memória, né? Tá de cabeça ali pensando no final do turno, eles pensam quantas abordagens eles fizeram. A outra equipe não está nem aí, inventou um número. E daí o tenentão também não quer passar vergonha, ele pega aquele compilado, soma tudo e joga um 10% em cima ali para ficar mais bonito. Né? Usa aquela regra, a regra básica do número inventado, né? Não pode ser par, não pode ser múltiplo de 5 nem de 10, né? Não pode terminar nem com 5 nem com 0. E manda para frente. Manda o número para frente. Aí você pega esse milhão de fontes de erros, né? Pega no estado inteiro, mistura tudo isso e apresenta um número. Eu consigo fazer algum tipo de análise com esse dado? Com esse dado foi produzido dessa forma? Eu consigo comparar se as operações no ano passado produziram mais, partindo da premissa, né, de que o número de abordagens é indicador de produtividade. Eu consigo afirmar que as operações do ano passado produziram mais ou menos que as operações nesse ano? Não tem como. É muito erro. É muito erro e erros grandes, erros grosseiros. Então não introduza esse tipo de erro no estudo de vocês. Tome cuidado para não introduzir esse tipo de erro no estudo de vocês. Beleza? Então, muito cuidado para não introduzir erro de forma inadvertida. Tá? Outro exemplo, ainda no número de abordados. Né, também já vi acontecer bastante, felizmente não em estudo que eu tenha reparado até hoje. Então, para corrigir isso, né, eu não quero que o polícia fique puxando da memória ou fique inventando número. Eu vou entregar um formulário para todo mundo em que vai ter que constar lá nome, RG, data e hora da abordagem. Placa também, se for veículo, endereço e nome do estabelecimento, se for estabelecimento comercial. Então, tem aqueles formulários de abordagem e eu ainda coloco, todo policial tem que fazer pelo menos 10 abordagens. Beleza? Não precisa ser abordagem com busca, porque né, aí depende da fundada suspeita, isso até seria uma ordem ilegal, mas pelo menos entrevista, converse com alguém, pelo menos 10 pessoas. Beleza? Beleza. Vamos falar da lei de Goodhart de novo mais para frente, né? O que tem uma chance bem grande de acontecer? Ou polícia vai tentar achar uma base de dados com nome RG e vai botar no relatório. Ou que eu já vi acontecer bastante, né? Eles vão achar um bar, um restaurante cheio de pessoas e vão passar de mês em mês ou ficar na porta lá só pegando o nome RG para preencher o formulário. Essas pessoas foram abordadas? Não, né? Essas pessoas não foram abordadas. Na verdade, a forma com que eu estabeleci a coleta dos meus dados, novamente, introduziu uma fonte de erros, tá? Os meus dados. Muito policial vai simplesmente preencher os 10 nomes do relatório e vai parar de preencher, porque só precisava preencher 10 mesmo. Alguns vão preencher pessoas que nunca foram abordadas e outros vão preencher pessoas que foram abordadas, mas não é aquela abordagem que eu esperava e que eu estava querendo medir. Isso é uma forma de erro, né? Eu estou incluindo nos meus números coisas que não dizem respeito ao fenômeno que eu estou observando. Mais uma fonte de erros.
eu consigo comparar dados dessa forma? Não, não consigo. Não consigo dizer nem se a operação foi boa ou não. Até porque para dizer se foi boa ou não tem que ter algum parâmetro de comparação, né? Outra fonte de erro grosseiro, tá? E essa a gente vê em estudo científico também, tá? Que a gente tem que tomar cuidado quando for usar para não introduzir erro inadvertidamente. Indicadores que são muito sensíveis, tá? Indicadores ou variáveis. Pode ser uma observação direta ou pode ser um indicador de alguma coisa indireta. Exemplos. Confronto armado. Tá? Vamos contar o número de confrontos armados. Tá? Eu tenho um estudo que está em processo de submissão também, que nós trabalhamos, aí foi um estudo em nível populacional, tá? de Paraná. Todas os casos de confrontos de 2011 até 2020, até 2023, na verdade, que nós analisamos. 2020 foi análise jurídica só. E para encurtar a história, nós descobrimos que os confrontos eles acontecem em aproximadamente 4 a 8 a cada 10 mil abordagens. Então, estatisticamente, é um evento extremamente raro. Tá? E óbito em confronto acontece em mais ou menos metade dos casos de confronto armado. Então, a gente está falando de 2 a 4 casos a cada 10 mil abordagens. Então, é um fenômeno muito, muito, muito raro. O que acontece quando você trabalha com fenômenos muito raros estatisticamente? Os números são sempre baixinhos. Tá? Então, qualquer coisa que acontecer vai provocar um solavanco no teu dado, vai provocar uma grande variação no teu dado. Tá? É diferente de uma variável que ela é de um evento que ele é mais frequente, vamos dizer, roubo, tá? Em que você tem uma flutuação natural dos dados, tá? Mas ele se mantém em torno de um mesmo valor. Às vezes tem uma caída sazonal, sobe de novo, mas a variação, para você perceber um efeito, tem que ter uma variação grande. Tá? E você consegue perceber quando isso acontece. Evento raro, não. Qualquer variação vai ser enorme. Tá? Então, se eu tenho, sei lá, 1, 2 óbitos decorrentes de intervenção policial numa determinada região por mês, e isso já é um número bem elevado, comparando com outras regiões, né? Pensando em nível de Paraná só, né, com os dados que eu tenho. Cara, se eu tiver um mês em que eu tenha 3 óbitos, eu aumentei em 50%. Qualquer variaçãozinha, um caso vai fazer com que os números disparem. Tá? Então tem que ter muita cautela para usar quando for usar esse tipo de indicador. Tá? Até nem recomendo. Se você estiver realmente contando apenas os óbitos, beleza, não tem muita escolha. Aí você vai ter que trabalhar na tua análise estatística, nos teus métodos para conseguir dar conta dessas variações. Agora, se eu estou medindo alguma outra coisa, se eu estou usando isso como indicador de alguma coisa, não use. Que só vai introduzir erro na tua medição. Beleza? Outro exemplo de indicador que é muito sensível, droga apreendida. Usando de forma bruta, tá? Eu posso tentar trabalhar com os dados para corrigir esse erro, tá? Isso é sempre possível, tá? Mas trabalhando de forma bruta, quantidade de droga apreendida. Então, a enorme maioria das apreensões de drogas são de porções pequenas, ou de usuário ou de pista, né? Do traficante pequeno. O cara que só está entregando a droga, né? Ele não é o dono da droga, vamos dizer assim. Apreensões maiores, elas são mais incomuns. Tá? Mesmo quando você consegue pegar um ponto de tráfico, você tem o estoque deles ali pro caixa da noite, você não vai ter muita coisa. Né?
Então, quando você está trabalhando com droga, principalmente se você está trabalhando em unidades menores, você está trabalhando em nível de unidade, num nível mais local, qualquer apreensão grande vai fazer o teu número disparar. Porque você apreende uma carga de droga que está chegando na cidade, ou que, pior ainda, está indo para o porto, está indo para exportação. Cara, você vai estar falando de toneladas. Tá? Uma apreensão dessas vai ser 100 vezes maior do que você apreende no ano inteiro. Então você tem um dado mais ou menos constante, do nada o dado vai lá para cima, aí volta. Aí você tem, num mês você apreendeu uma carga de 1 tonelada, aí no mês seguinte você apreendeu 500 quilos, aí fica uns meses sem ter apreensão de carga, aí você apreende 100 quilos, daí apreende 50 quilos, e daí você vai comparar, pô, esse ano a gente apreendeu 10 vezes menos droga que ano passado. A atuação do batalhão piorou. Não, eu estou usando indicador ruim. O problema é que eu estou usando um indicador ruim, um indicador que é muito sensível. Tá? Então, só frisando essa questão. Outra coisa que é importante, quando eu estou falando de erro, é eu ter um procedimento padronizado de coleta. Deixa eu trocar a cor aqui. Tá? Eu tenho um procedimento padronizado de coleta para tentar controlar as fontes de erro, ou tentar manter o erro mais constante possível. Exemplo de procedimento padronizado: se eu quero medir roubo, furto, se eu quero medir criminalidade de uma forma geral, se eu estou trabalhando numa área mais ampla, tá? Eu vou trabalhar com pesquisa de vitimização. Eu vou a campo entrevistar pessoas e perguntar se elas foram vítimas de crimes nos últimos 12 meses, por exemplo. Isso é feito no Brasil? Não. A última vez foi feito, PNAD 2021. Paraná contratou uma consultoria agora recentemente para conduzir uma pesquisa dessas, mas vai ser uma vez só. Você não tem um plano para fazer uma pesquisa anual, bianual, que seja, de vitimização. Aí você consegue captar um pouquinho melhor aqueles números que estão ocultos, aqueles números que estão subnotificados. Agora, se eu estou falando de analisar a criminalidade, por exemplo, num bairro, ou numa determinada região, num período pequeno, num período curto, de um ano para o outro, meses, né, acompanhando ali semana a semana, mês a mês, eu posso presumir com uma razoável margem de certeza que a subnotificação está constante ao longo do tempo. Tá? Se eu não tive nenhuma iniciativa ali para aumentar o registro de crimes, a taxa, né, de conscientização, uma campanha, alguma coisa nesse sentido, eu tenho pouco motivo para suspeitar que isso vá variar num período de tempo muito curto. Agora, se eu começo a olhar mais para trás, né, um período de tempo maior, ou se eu começo a olhar mais para cima, começo a trabalhar a cidade inteira, mais bairros, aí eu já não sei se a subnotificação no bairro A é igual à subnotificação no bairro B. Tá? Já fica mais difícil de fazer essa variação. Beleza? Uma outra coisa que eu tenho que pensar quando eu falo em erros é o que nós chamamos de confiabilidade da medida. Confiabilidade da medida. Tá? Eu tenho dois tipos de confiabilidade. Tá?
A primeira delas é a confiabilidade intrassujeito ou intraunidade, se preferir. Que aí, basicamente, eu estou procurando fontes de inconsistência. Eu quero que a minha medida ela seja consistente. Quero que a medida ela seja consistente. Tá? Ou seja, se eu medir mesma pessoa, mesmo sujeito, a mesma unidade, tá? 2 vezes, eu tenho que ter a mesma medida ou uma medida muito próxima. Tá? Você tem métodos de análise estatística para analisar a confiabilidade intrassujeito, tá? A consistência dessa medida. Então, vou dar um exemplo de pesquisa de busca de literatura e depois a gente parte para os exemplos de segurança pública. Quando eu estou fazendo uma revisão sistemática da literatura, a gente falou na semana passada sobre elas, né? O nome sistemática quer dizer, eu vou seguir um sistema, né, de pesquisa, um padrão de pesquisa e inclusão de estudos na minha revisão, que vai permitir a replicabilidade, vai permitir que outras pessoas façam a mesma coisa que eu fiz e cheguem num resultado semelhante. Tá? Então aqui eu estou tentando buscar consistência. Então, quando eu pego um buscador de literatura acadêmica, como Scopus, por exemplo, que é um buscador bem grande. Se eu colocar parâmetros de busca ali, um string, vou botar uma série de palavras, ali, como se fosse no Google, tá? Eu boto ali uma série de palavras e mando buscar, tá? E filtro por ano ou por tipo de artigo. Se eu fizer isso 5 vezes seguidas, ele vai me retornar os mesmos artigos. Ele tem consistência, tá? Esse é um buscador consistente. Se eu fizer a mesma coisa no Google Scholar, já não vai dar. Tá? A quantidade, talvez na primeira, segunda página ele retorne a mesma coisa, mas ele não é consistente. Tá? A quantidade de retornos e a disposição desses retornos não é a mesma. Tá certo? Então ele não é, desculpe, ele não é um buscador consistente. Então vamos pegar esse mesmo conceito e vamos pensar em variáveis de segurança pública. Tá? Tal da morte violenta por causa indeterminada, tá? Isso tá bem presente na imprensa, principalmente agora. A polícia de São Paulo está meio no foco, não sei por que cargas d'água, né? Mas estão falando bastante. Apesar de estar longe de ser os maiores problemas de segurança pública no país, né? Mas está no foco por algum motivo. Então você tem a tal da morte violenta por causa indeterminada. Então chega no final do ano, você tem as mortes violentas intencionais, né? E você tem as mortes violentas não intencionais, e você tem uma série de mortes que você não teve a causa determinada, não foram mortes de causa clínica, né? Então foram mortes violentas por um acidente ou causa externa, só que eu não determine a causa, então eu não consigo bater o martelo que é um homicídio, que é uma morte violenta intencional. Tá? E o que acaba acontecendo é que depois de um tempo, essas mortes elas são esclarecidas e elas acabam aumentando o número de homicídios. Né? Então, uma fração dessas mortes violentas com causa indeterminada acaba se revelando, né, uma morte violenta intencional. Isso é uma fonte de erro, isso é uma fonte de inconsistência. Tá? Porque se eu pegar o primeiro dado que o Estado lança é se eu pegar o dado referente ao mesmo ano, vou pegar 2024. Então, se eu pegar os dados de 2024 agora, vão ser daqui 3, 4 anos vai ser outro. Tá? Isso é uma inconsistência. É normal. Tá? Acontece. Agora, a questão é quanto? Tá? É uma inconsistência aceitável ou não é uma inconsistência aceitável? Tá?
se eu estiver fazendo, como divulgado recentemente, né, se eu estiver fazendo ranqueamento, né, de violência, né, criminalidade, com base unicamente nesses dados, que já é errado, e quando eu entro essa inconsistência, quando eu incorporo essa inconsistência, você mexe na classificação. Acho que São Paulo era o estado com a menor taxa, daí passa a ser o terceiro, acho, ou o segundo. Tá? Mas se eu estiver medindo simplesmente, está abaixo do parâmetro determinado pela ONU, ou seja lá qual entidade estrangeira que coloca ali para violência endêmica, não mexeu nisso. Então, para um objetivo, para uma pergunta de pesquisa, isso é aceitável, para outra já não é. Já percebe essa questão? Vitimização policial. Tem um colega da Paraíba, o Coronel Onivan, ele foi para a reserva agora. Ele mexe muito com esses dados, ele é mais enfronhado nisso do que eu, mas ele já encontrou várias inconsistências nos dados sobre vitimização policial, tá? Tanto por homicídio quanto por suicídio. Então você tem correções da ordem de 50%, muitas vezes, que são incorporadas de um ano para outro. E essas são inconsistências que não são aceitáveis. Tá? E são dados oficiais. Tá? Você tem dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com esse grau de inconsistência. Tá? Recebe verba pública para produzir esses dados. Dados sobre letalidade policial também tem algumas inconsistências. Principalmente se você for pensar em desfecho jurídico, né, que leva anos e anos e anos para você ter um desfecho jurídico de uma ocorrência, né? Então você tem inconsistências grandes, né, nesses dados, né? Eu não posso chegar e dizer, em 2024 todos os confrontos da Polícia Militar de qualquer estado foram legítimos, tá? Não teve nenhum confronto em que teve indício de execução, qualquer coisa de uso não legítimo de força. Porque eu não tive nem tempo para oferecimento de denúncia ainda. Muitas vezes o Ministério Público oferece denúncia 2, 3 anos depois da ocorrência. Tá? E se eu tive denúncia, eu não tive julgamento. Tá? Então, dependendo da linha de corte que eu for usar ali, essa inconsistência ela não é aceitável. Eu tenho que trabalhar com dados mais antigos, como eu fiz no estudo nosso que está em processo de submissão. Nós trabalhamos com dados até 2020, por conta disso, né? Para ter esse tempo. A gente estava trabalhando usando como parâmetro a denúncia, né? O oferecimento da denúncia. Então a gente trabalhou com dados até 2020, para ter esse tempo. De 2020 para cá, se não ofereceu denúncia, acho que não oferece mais, né? Pode ser que ofereça, mas a chance vai ser menor, a inconsistência vai ser menor. Tá? E eu tenho um outro tipo de confiabilidade, que é a confiabilidade entre avaliadores. Confiabilidade entre avaliadores, eu quero medir se dois avaliadores, dois pesquisadores diferentes conseguem a mesma medida seguindo o mesmo procedimento. Óbvio, né? Se seguir procedimento diferente, alguma coisa está errada. Então, o exemplo mais comum disso é para aferição de tempo. Tá? Então, a gente tem um estudo já publicado sobre tempo de desembarque de viaturas em caso de emboscada, e nós usamos dois cronometradores, né, para verificar se a gente estava versão baixa renda, né? Você trabalha com cronômetro. Então, apito, abre o cronômetro, começa os disparos, o policial desembarca da viatura, busca abrigo, o policial se posicionou atrás do abrigo, trava o cronômetro. Né? Então, a gente queria garantir que os dois cronometradores estavam registrando tempos semelhantes. Né? Se não o mesmo tempo, pelo menos tempos com uma diferença pequena. Tá? Então, isso costuma ser feito. Se tivesse uma discrepância muito grande entre avaliadores, o meu dado não seria confiável. Tá? Aqui, aí, aí você trabalha com recurso, é outra coisa. Aqui ninguém trabalha com cronômetro. Aqui você trabalha com câmera de alta velocidade, né? Não sei quantos, 200, 300 frames por segundo, alguma coisa assim.
no mínimo. E aí você trabalha com essa imagem quadro a quadro, aí fica mais fácil de você medir o tempo, né? Cada quadro vai ter 1/300 segundos. Você está registrando com uma precisão de milésimo de segundo quase. Tá? Mas, né, versão baixa renda, você trabalha com cronômetro, você tem que ter uma diferença entre avaliadores. Tá? A rigor, até você poderia fazer um exame de confiabilidade entre avaliadores para essa questão do quadro a quadro, mas a diferença ia ser tão pequena que não vale nem a pena fazer esse estudo de confiabilidade. Tranquilo, e nós não vamos, de forma inédita, nós não vamos conseguir trabalhar com tudo hoje. Vamos falar um pouquinho de efeito Hawthorne e Lady Goodhart, e daí a gente deixa os exemplos para a próxima aula, beleza? Duas fontes de erro bem conhecidas na literatura. Uma eu vou colocar entre aspas aqui, porque não é exatamente o efeito, mas geralmente as pessoas se referem a ele como efeito, que é o tal do efeito Hawthorne. De novo, estou colocando entre aspas porque a rigor não é exatamente o efeito que ele observou, tá? Mas as pessoas se referem a esse tipo de erro como efeito Hawthorne, tá? De forma até meio equivocada. Basicamente, a ideia de que as pessoas se comportam diferente quando sabem que estão sendo observadas. Ou principalmente se sabem que estão sendo avaliadas. Tá? E isso joga para todos os lados. Tá? Algumas pessoas podem performar melhor quando estão sendo avaliadas. Se vê isso muito em teste de aptidão física, nem TAF. Então, na hora de avaliar, o cara desempenha melhor. Ou ele pode sentir a pressão e acabar desempenhando pior. Esses são dois exemplos. Outra coisa que pode acontecer, a pessoa vai dar mais, né, vai se esforçar mais. Não necessariamente vai se traduzir numa variação no desfecho, mas ela vai se esforçar mais por estar sendo observada, por estar sendo avaliada. Tá? Isso é mais uma coisa que pode acontecer. Ela também pode tentar adequar o desempenho dela, o comportamento dela, àquilo que ela acha que o pesquisador quer saber. Então, um exemplo muito comum é na pesquisa da saúde. Você está fazendo uma intervenção para melhorar a dor, tá? E você vai perguntando para a pessoa. Você começa a intervenção, seja uma medicação, um tratamento terapêutico, e você pergunta para a pessoa: tua dor está melhor essa semana? E a pessoa meio que naturalmente vai acabar respondendo que sim, mesmo que objetivamente não esteja. Tá? Porque ela acha que é isso que estão esperando dela. Então, cuidem com essas. Isso se aplica para observação direta, tá? Não é nem para observação indireta ali. E o segundo efeito, já estamos encerrando, pessoal, beleza? Esse é o último tópico de hoje aqui. É a tal da lei de Goodhart. Ups. Maiúsculo porque é um camarada. Tá. A lei de Goodhart, ela vem da economia, tá? Esse camarada aqui, o Goodhart, ele é da economia. E a ideia é, toda vez que eu estabeleço um índice para qualquer coisa, tá? Uma proxy,
para qualquer coisa. E a seguir, eu estabeleço um sistema de recompensa ou punição baseado nesse índice, esse índice não é mais um índice bom. Esse índice não é mais confiável. Basicamente, vamos dizer que eu tenha colocado como parâmetro de melhora num paciente que está com dor, a quantidade de dor que ele está sentindo. Então, crio uma escala de dor e pergunto para ele todo dia como é que ele está se sentindo. Só que daí, para incentivar a equipe médica, a equipe de saúde, eu coloco para eles, a gente vai pagar um bônus para vocês no final da semana, né? Para cada paciente que melhorar, a gente vai pagar R$ 100 para vocês. Se o parâmetro é dor, os caras, a chance de um desses caras entupir o paciente de analgésico é grande, né? Porque ele vai estar atuando em cima do índice. Então, eu tinha um índice que era um bom índice, né? Então, estou medindo dor, então é um bom índice para aquilo que eu quero medir, que é a efetividade, né? Mas eu criei um sistema de recompensa e punição baseado nesse mesmo índice, né? Esse sistema de recompensa e punição, ele afeta quem produz o dado, né? Quem é responsável por produzir o dado. O que acontece? As pessoas vão mexer no índice, e esse índice ele não reflete mais aquilo que eu queria que refletisse. Na segurança pública isso acontece? Muito. Ah, corpo na praia, morte por afogamento. Guerra da carne, né? Quem lembra o Tropa de Elite. Mesma ideia. Tá? Então eu estabeleço um índice de violência, um índice de criminalidade, que são as mortes violentas intencionais, e daí eu começo a punir ou recompensar socialmente, não precisa ser financeiramente, né? Começa a punir ou recompensar pessoas, gestores principalmente, com base nesses índices. O que o gestor faz? Vai atuar em cima do índice, ele não vai atuar em cima do problema. Veja, quando eu coloco que o índice de criminalidade violenta é a morte violenta intencional, isso é um índice. Morte violenta intencional é a exceção do crime violento. A maior parte dos crimes violentos. Lesão corporal em circunstância de violência doméstica, roubo, tá? Ameaça, extorsão. Não é homicídio. Mas por que você pega homicídio? Não, porque é um bom índice, porque em algum momento o corpo desse cara que foi morto vai aparecer em algum lugar e a gente vai registrar isso. Ótimo. Aí você começa a punir ou recompensar gestores com base nesse índice. O que acontece? Gestor dificultando o registro. Tá? Não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi, que eu soube, né, de não só, frisar isso, não só no Paraná, né, que eu soube de delegacias de polícia civil que dificultavam o registro de crimes para poder manter número mais baixo, davam uma canseira no cara que ia registrar. Guerra da Carne, né? A famosa Guerra da Carne. É de um filme. É de um filme, mas esse filme é baseado num livro que relata a realidade da segurança pública no Rio de Janeiro nos anos 90. Então, tem um certo fundo de verdade ali. Acordo com facção. Cara, vamos parar de se matar aí, senão nós vamos ter problemas. Vocês param de se matar, a gente dá uma trégua para vocês. Ou se matarem, não pode aparecer corpo. Aí vai o corpo pro fundo d'água, vai para barriga do porco ou para qualquer outro método de eliminação de cadáveres que você consiga imaginar. Se não aparecer corpo, não conta homicídio, é desaparecimento. Tá? Esse acho o exemplo mais claro assim, da lei de Goodhart. A gente já passou uns 5 minutinhos do tempo, galera, então qualquer dúvida, posta lá no Classroom.
tá bom? Não esqueçam das atividades da Khan Academy, beleza? Essa semana a gente não vai ter atividade no Classroom. Semana que vem eu vou estar num curso aqui pelo Alert, não vou conseguir ministrar essa aula. E na outra semana eu vou estar num curso na Universidade de Michigan, também não vou conseguir ministrar essa aula. Então nós voltamos no dia 28, beleza? Então vocês têm um tempo de folga aí. Dá uma digerida no conteúdo. Eu estou postando sempre os quadros lá nas anotações de aula ali no Classroom, então deem uma revisada e qualquer dúvida, toma as ordens aí. Tá bom, pessoal? Uma boa semana a todos. Ô, Leotério, o pessoal aproveita e quem perdeu já utiliza essas 2 semanas para pegar o passado, né? Isso. Então, só lembrando, eu acredito que a última semana com certeza a gente não vai ter, porque eu perdi o áudio não sei porque eu não captou o áudio da aula. Né? E a primeira a gente teve aquela série de problemas de conexão, então acho que a gente não vai conseguir, mas a segunda acho que você tem aí, né? Sim, sim, tem aqui. Mas como a gente sempre faz uma Anotei revisão aqui. no começo da aula, dá para pegar os principais tópicos ali que a gente discutiu. Tá ok. Mando para vocês. Acho que hoje eu consigo fazer isso. Deixa eu já parar a gravação aqui.